Ele ousou desafiar tudo o que a ciência dizia ser impossível. Ele afirmou: a consciência continua depois da morte. E poucos dias depois, ele foi encontrado morto. Você está prestes a ouvir uma história que foi enterrada, esquecida, talvez propositalmente silenciada. O que ele descobriu foi considerado perigoso demais para ser revelado. Mas agora, tudo vem à tona. E se a morte não for o fim? E se alguém tivesse realmente conseguido provar que a consciência sobrevive ao corpo e tivesse pagado com a própria vida por isso? Por que ninguém fala sobre isso? Você acredita que existe algo além da vida? Já viveu ou conhece alguém que teve uma experiência de quase morte? Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a vida e o que vem depois dela. Seu nome era Dr. Jonathan Reisman, um neurocientista respeitado internacionalmente com mais de 20 anos de carreira acadêmica. Doutor pela Universidade de Oxford, colaborador de centros de pesquisa nos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Autor de artigos publicados nas revistas científicas mais prestigiadas do mundo, como a Nature e a Science. Ele não era um qualquer. Era referência em neurociência da consciência, especialista em estados alterados do cérebro e professor convidado em universidades de renome. Era o tipo de cientista que recebia aplausos de pé em congressos. O tipo de homem que inspirava gerações de jovens pesquisadores com sua paixão pelo conhecimento e pelo funcionamento da mente humana. Mas tudo mudou quando ele começou a investigar o que ninguém queria tocar: os momentos finais da consciência. As experiências relatadas por pacientes clinicamente mortos. Os relatos de pessoas que voltaram depois de terem sido declaradas sem vida. O Dr. Reisman foi mais longe do que qualquer outro. E foi exatamente aí que sua carreira e sua vida começaram a desmoronar. Tudo começou com uma pesquisa aparentemente simples. O Dr. Reisman decidiu estudar os últimos instantes de atividade cerebral em pacientes considerados clinicamente mortos. Usando tecnologia de ponta, como EEGs de altíssima precisão, ele começou a notar algo inexplicável: picos repentinos de atividade cerebral após o coração parar. Ondas semelhantes às que ocorrem durante sonhos lúcidos, meditação profunda e até experiências fora do corpo. Mas isso era apenas o começo. Durante suas investigações, o doutor entrevistou dezenas de pessoas que haviam sido declaradas mortas e depois reanimadas. E o padrão se repetia: senti que saí do meu corpo. Vi médicos trabalhando em mim de cima. Fui envolvido por uma luz e compreendi tudo. Curioso e cético, ele resolveu testar isso em laboratório. Conduziu experimentos secretos com voluntários em coma induzido, monitorando a consciência em níveis jamais explorados. Um dos registros mais chocantes veio de uma paciente que, durante o coma profundo, relatou com precisão frases ditas pelos médicos na sala, embora estivesse clinicamente inconsciente. O Dr. Reisman começou a perceber que estava diante de algo muito maior do que imaginava. Então, durante uma palestra restrita a um pequeno grupo de cientistas, ele disse a frase que mudaria tudo: "Eu vi, e não posso fingir que não vi." Ele continuou: "A consciência é eterna. Ela não nasce no cérebro. Ela apenas o utiliza. Quando o cérebro para, ela continua." Essa afirmação causou desconforto, tensão e silêncio absoluto na sala. Ali, naquele momento, ele assinava sua sentença. Depois da palestra, tudo mudou. Em menos de uma semana, o nome do Dr. Jonathan Reisman, antes reverenciado, foi jogado na lama. Instituições científicas romperam laços. Seus artigos foram rejeitados. Convites para conferências cancelados. Ele passou de gênio respeitado a charlatão esotérico, praticamente da noite para o dia. E então vieram os e-mails anônimos, as ligações silenciosas. Seus amigos mais próximos relatam que ele começou a desconfiar que estava sendo seguido. Dizia sentir-se vigiado, escutado. Comentava com colegas que tinha ido longe demais.
mas que era tarde para voltar atrás. Um dos últimos registros públicos do doutor é uma entrevista em que ele afirma com olhos cansados: "Não estou inventando nada, só estou mostrando o que vi." E se isso incomoda, talvez devêssemos perguntar por quê. Semanas depois, ele foi encontrado morto em seu apartamento. A causa oficial: infarto fulminante. Mas havia algo estranho. Nenhum histórico de problemas cardíacos, nenhum sinal de socorro, nenhuma investigação aprofundada. Alguns dizem que ele simplesmente desistiu. Outros acreditam que foi silenciado. Mas ninguém pode negar: ele desapareceu exatamente quando suas descobertas estavam prestes a ganhar o mundo. Apesar de toda a pressão, o Dr. Reisman nunca recuou. Continuava afirmando com serenidade inquietante o que tinha descoberto. Em entrevistas confidenciais e anotações encontradas após sua morte, ele descrevia o que ouviu e até vivenciou em uma experiência pessoal de quase morte, durante uma cirurgia anos antes. A primeira sensação é de paz, um silêncio absoluto, mas vivo, como se o tempo parasse e tudo fizesse sentido. Há uma luz, não uma luz comum, é como uma presença. Ela te reconhece e você sente que voltou para casa. Alguns pacientes relataram encontros com entes queridos já falecidos. Outros falavam de seres de luz ou de uma inteligência que comunicava sem palavras, direto na mente. E havia algo ainda mais intrigante: memórias de outras vidas. Pessoas que, após serem reanimadas, descreveram detalhes históricos, nomes, lugares que jamais haviam conhecido. O Dr. Reisman anotou: a consciência parece guardar muito mais do que esta vida. Ela não começa com o nascimento, nem termina com a morte. O mais impressionante: ele não estava sozinho. Outros médicos e cientistas também começaram a relatar casos semelhantes, como o Dr. Eben Alexander, neurocirurgião que viveu uma experiência de quase morte, e escreveu: "O céu é real e é mais vivo do que tudo o que conhecemos aqui." Ou a Dra. Mary Neal, ortopedista, que descreveu ter flutuado acima do próprio corpo e sentido um amor impossível de explicar com palavras. Mas enquanto alguns ousaram contar, muitos outros escolheram o silêncio. Talvez por medo do que aconteceu com Reisman. Ou talvez porque sabiam que há coisas que simplesmente não querem que a gente descubra. O Dr. Reisman pode ter sido silenciado, mas ele não foi o único. Dr. Raymond Moody, médico e filósofo, é considerado o pai do estudo moderno das experiências de quase morte. Seu livro Vida Após a Vida reúne centenas de relatos idênticos: luz intensa, sensação de paz, encontros com seres espirituais. Anita Moorjani, diagnosticada com câncer terminal, entrou em coma profundo. Durante esse estado, ela afirma ter saído do corpo, visto entes queridos falecidos e compreendido por que ficou doente. Dias depois, acordou e, inexplicavelmente, se curou. Dr. Pim van Lommel, cardiologista holandês, publicou na revista The Lancet um estudo com pacientes que sofreram parada cardíaca. Muitos deles relataram consciência lúcida fora do corpo e até informações verificáveis sobre o ambiente, enquanto estavam clinicamente mortos. Essas histórias, e tantas outras, repetem o mesmo padrão, como se uma verdade maior estivesse tentando emergir, mas fosse constantemente abafada. Talvez porque, se comprovada, mudaria tudo o que sabemos sobre a vida e a morte. O que a ciência atual diz sobre consciência e pós-vida. Por séculos, a ciência considerou a consciência apenas como um produto do cérebro. Quando o cérebro para, a consciência desaparece. Simples assim. Mas e se não for? Pesquisas recentes em neurociência e física quântica estão levantando uma possibilidade perturbadora: a de que o cérebro não seja o criador da consciência, mas sim um receptor, como um rádio que capta um sinal vindo de outro lugar. Essa ideia explicaria por que tantas pessoas relatam experiências lúcidas mesmo após morte clínica.
Estudos com eletroencefalogramas, EEGs, mostram um fenômeno surpreendente. Alguns pacientes, segundos após o coração parar, apresentam picos de atividade cerebral intensa, como se a mente estivesse mais ativa no exato momento em que deveria desligar. Esse paradoxo ficou conhecido como o último suspiro consciente e intriga cientistas até hoje. Além disso, físicos teóricos exploram o conceito de que a consciência possa estar ligada a campos quânticos, ou seja, não restrita ao corpo físico, mas parte de uma realidade mais ampla, talvez multidimensional. Tudo isso ainda está no início, mas uma coisa é certa: a ciência, aos poucos, começa a enxergar que a morte pode não ser o fim, mas apenas uma passagem. Se ele estava certo, se a consciência realmente continua além da morte, o que isso muda na sua vida? Será que estamos vivendo com medo de algo que, na verdade, nunca foi o fim? E se o maior erro da humanidade for acreditar que tudo termina com o último suspiro? E se a morte for apenas uma mudança de estado, como acordar de um sonho? Talvez o Dr. Reisman não tenha sido vítima de sua descoberta. Talvez ele tenha simplesmente atravessado primeiro e agora esteja vendo tudo de um outro plano, observando em silêncio, esperando que o mundo finalmente entenda. A questão agora não é mais se existe algo depois da vida. A pergunta é: você está pronto para encarar essa possibilidade? Talvez a verdadeira jornada esteja apenas começando.